Boa tarde, nonos. Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez de correção do encerramento do capítulo 2, né? Com o texto, com mais um texto conto psicológico, né? O título desse texto é Estava Ali Deitado. E esse conto, né, tem uma especificidade, tem umas características próprias, né? Entre elas, o fato de ser um monólogo. O que é um monólogo? É quando uma pessoa apenas fala, né? Então, aqui nós temos apenas a fala de um personagem, né? Uma vez ou outra o pai e a mãe falam alguma coisa, mas não é que eles estão falando, e sim ele está pensando no que os pais falaram. Certo, gente? Outra característica bem peculiar desse texto é a questão de alguns marcadores, como esse aqui, ó. Não se inicia um texto com inicial maiúscula. Espaços desnecessários não são desnecessários, né? Aqui é uma forma que o autor encontrou, como é que eu posso dizer, de transmitir a sensação, o pensamento do personagem, certo? Como ele está se sentindo, como ele está, como é que eu posso dizer, perdido, alheio, certo, gente? Então, o autor usou esses espaços aqui, né, para representar, certo? Olha, iniciais, parágrafos com iniciais maiúsculas e tudo mais. Antes de, como vocês sabem, sempre ler esses textos, é bom ler esses boxes de informações. Nesse caso aqui, antes de começar a ler, ele fala, dá um spoiler, né, do que vai ser, do que vocês vão ler, do texto que vocês vão ler, certo, gente? É um texto bastante longo, né? Aí aqui nós temos o dicionário, né? Esse box aqui de informação que também é muito importante. Tem muitas palavras que a gente às vezes não está no nosso cotidiano e que a gente precisa saber, não é isso, gente? Aí bem aqui em cima nós temos a biografia, né, da autora, certo? Luísa Vilela, ou do autor Luiz Vilela, certo? Que também é muito importante ler para a gente saber, conhecer, certo? E aqui nós temos a primeira questão, que diz assim: nesse conto, as ações são condensadas no tempo. Quanto dura mais ou menos essa narrativa? Como assim condensadas no tempo? Porque assim, ele está deitado na cama e refletindo e pensando na situação, naquilo que ele está passando. Mas essa narrativa em si, esse texto em si, se você, digamos assim, for ler, quanto tempo mais ou menos dura? Alguns minutos, certo, gente? Segunda questão, no conto temos a sensação de que a mãe de Carlos está bastante preocupada com ele. Realmente ela está, né? Isso fica claro no comportamento dela. Carlos sempre faz algo que ela reprova, que ela normalmente reprova. E nesse dia ele tornou a fazê-lo, mas ela não reprovou. O que foi? Né? O que foi? O que ele fez? Ele deitou de sapatos no sofá ou na cama, né? Então ela sempre quando ele fazia alguma coisa que ela não gostava, ela reclamava, né? E nesse dia ela não reclamou, né? Não reprovou, não disse nada, porque ela estava preocupada com a situação dele, né? Por quê? Porque ele estava sofrendo provavelmente pelo término do seu namoro, não é isso, gente? Com Lilian ou com Miriam, não é isso, gente? Terceira questão. Voltando à questão anterior, o que a mãe de Carlos costumava dizer para repreendê-lo quando ele fazia isso? Deixa de preguiça, menino. Então, nesse caso aqui, como é uma citação do texto, vocês podem colocar com as palavras de vocês. Se colocar, não precisa, mas se colocar com as mesmas palavras do texto, é bom colocar aspas, né? Quarta questão, por que os pais de Carlos parecem preocupados com ele? Então, provavelmente por quê? Porque ele está triste por causa do fim de seu relacionamento com Miriam, provavelmente, sua namorada, e não quer comer. Então, né? Então, provavelmente, se ele está, digamos aí, triste com o fim do relacionamento, provavelmente ela é sua namorada, não é isso, gente? Vamos para a próxima questão. Quinta questão, releia o trecho a seguir retirado do quarto parágrafo do texto. Nenhuma carninha assada daqueles que você gosta? Com uma cebolinha de folha até lá da horta, um limãozinho, uma pimentinha. Letra A. Que personagem profere essas falas? Logicamente, a mãe de Carlos, né? Isso. B. Transcreva as palavras que estão no grau diminutivo. Então, são carninha, cebolinha, limãozinho e pimentinha. C.
O que essas palavras flexionadas no diminutivo sugerem a respeito da personagem que as fala? Uma sugestão, né, gente? Logicamente, você pode colocar algo parecido e também vai estar certo, né? Até quando os alunos estavam tirando algumas dúvidas, eu falei, não, essa tá certa, mas se quiser complementar com mais alguma coisa, está certo também. Essas palavras sugerem o carinho com que a mãe falava com o filho, devido à preocupação que tinha com ele. Certo, gente? Quem colocou algo parecido também está certo. Sexta questão, releia o trecho. Você precisa compreender isso, Carlos. Tá faltando vírgula, né, gente? Não posso, Miriam. Não daria certo. Não daria certo. Nossos temperamentos não combinam. Não é verdade. Assim será melhor para nós dois. Não, Miriam. Não é verdade, Miriam. Não é certo, Miriam. Não pode, Miriam. Não pode, não pode. Oh, meu Deus, não pode. Letra A. No conto, percebemos que o pensamento predominante é o da tristeza do narrador. A personagem Miriam tem algo a ver com esse pensamento? Explique. Claro, né, gente? Se vocês estão vendo aqui, né? Se ele diz não pode, não pode, não pode. Então, se ele está triste no momento, é por causa de Miriam, né? Então, sim. Pois a tristeza de Carlos se deve ao fato de Miriam ter terminado o relacionamento com ele. B. Escreva o termo que o narrador utiliza para expressar seu lamento. Oh, meu Deus, né? Essa é a expressão que ele usa para expressar seu lamento, quando ele lamenta o fim do namoro. Sétima questão. No conto, Carlos relembra 2 momentos vivenciados com Miriam. Que momentos são esses? Resposta. O momento em que ela termina o relacionamento com ele de maneira fria e o momento em que ela, apaixonada, confessa seu amor por ele. Então, são os momentos mais marcantes da vida dele. O momento que ela se declara e o momento que ela termina friamente. Na questão anterior, você apontou 2 momentos que Carlos viveu com Miriam. Qual desses momentos aconteceu primeiro? Claro, né, gente? Uma pergunta besta, né? Com certeza é o momento que ela confessa o amor por ele, né? Quer dizer que primeiro ela, assim, né, gente? Não tem nem explicação. Não vou explicar. Me nego a explicar. E vamos para a 9ª questão. O texto procura representar um fluxo de consciência, ou seja, a livre associação de ideias do narrador-personagem. Por que narrador-personagem? Porque além dele narrar a história, ou além dele participar, além dele narrar a história, estar contando a história, ele também participa dela. Por isso, narrador-personagem. Aponte 2 recursos expressivos presentes no texto que foram empregados com essa finalidade. 2 recursos expressivos são a falta de pontuação, como eu já falei, né? E o polissêndito, repetição de conjunções e que revelam a fragmentação e o simultanismo próprios do fluxo de consciência. Ou seja, naquela parte que eu mostrei para vocês no início, né, que tem os parágrafos, que estão tudo com letra minúscula, é tudo I, né? E então são conjunções. Então, esse fenômeno é chamado de polissêndito. Certo, gente? Que é a repetição de conjunção. É, na verdade, um tipo de figuras de linguagem, que eu acho que vocês já vão começar a estudar esse ano. Aliás, a gente sempre vê alguns, porque são muitas, viu, gente? Então, essa é como é que eu posso dizer? A aproximação que o narrador, que escreveu, tem com o pensamento do personagem, né? Como ele quis escrever, né? Como é que ele se sente, não escrevendo, dizendo que sente, mas digamos aí, na estrutura textual. 10ª questão, cite. No texto, um exemplo de discurso da mãe inserido no fluxo de consciência do narrador. Então, onde é que tem aí algo que a mãe falou que está na consciência do narrador? Entre outros, né? Deixe de preguiça, menino. E você não quer mesmo almoçar? Então, por ser citações do texto, vocês colocam aspas antes e depois. Não precisa colocar os dois, pode colocar só um ou outro que seja nesse gênero, né? Que seja o que a mãe disse. Certo, gente? Agora, releia o trecho a seguir. Nós temos mais um trecho do texto, não é isso, gente? Que esse é bem longo, eu não vou lê-lo. Aí diz assim, letra A.
Nesse trecho, vemos a cena em que o pai encontra Carlos no quarto. Algo sugere que seu pai não está à vontade. Que gesto se denuncia isso? O gesto de esfregar a mão, né? Quando você está nervoso, quando você não está muito à vontade em um ambiente, né? Você fica mexendo com as mãos, né? Esfregando as mãos. Letra B. Transcreva o período em que o narrador sugere saber por que o pai aparentava certo nervosismo. Então, como você vai transcrever, você vai tirar do texto exatamente como está lá. Então, pode ser essa. Sabia quase o que ele queria dizer. Ou não era por causa do frio, né? Então, pode ser esse ou pode ser ainda outro, né? Não sei. Quem sabe vocês não encontraram outro, né? 12ª. Nesse conto, o autor apontou por utilizar pouquíssimos sinais de pontuação e separar frases por meio de lacunas, de espaços, não é isso? De que forma essa tática facilita a aproximação entre o leitor e o narrador? Essa tática aproxima o leitor e o narrador, pois possibilita uma leitura Ave Maria, não sai não, ritmada, com o fluxo de consciência do narrador personagem. Então, esses espaços, né, esses parágrafos com iniciais maiúsculas está indicando o quê? O fluxo da consciência do personagem, do narrador personagem, né? Como ele está se sentindo, né? Digamos aí, perdido, à toa, né? Como eu falei para vocês no início. 13ª questão, que diz assim: no último parágrafo do conto, Carlos se surpreende novamente olhando as roseiras e as venezianas, exatamente como no início da narrativa. O que essa volta ao começo do texto sugere para o leitor? Essa volta no início da narrativa sugere que ela se repetirá. Não é isso, gente? 14ª. Carlos é o protagonista desse texto, de Luiz Vilela. Quem personagem é seu antagonista? Miriam, né? Porque protagonista é o personagem principal. O antagonista também, às vezes ele é o personagem principal, ou seja, aquele personagem que aparece tanto, às vezes, tanto quanto o protagonista, né? Que, de certa forma, fez algo, né? Para o protagonista, ou seja, que está sempre ali, às vezes, para atrapalhar o protagonista, não é isso? Ou fazer algo mal, coisa do tipo. No caso aqui, a antagonista, né? Que é Miriam, ela causou um grande sofrimento ao protagonista. Então, o que está acontecendo, tudo que está acontecendo com o protagonista é por causa de Miriam. Então, ela é a antagonista, certo, gente? Aqui nós temos, como eu pedi na aula passada, né, na videoaula passada, que vocês assistissem o filme divertidamente, né? Então, isso aqui eu só quero para sexta-feira, não é isso, gente? Então, a correção foi essa, certo, gente? Uma boa tarde e bons estudos.